Glória a Deus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Sábado Mission, é o sábado da nossa missão. Eu sou a pastora Thay, sempre estou aqui aos sábados. Na verdade, estou aqui todos os dias, mas aqui frente a frente contigo, todo sábado, às 7 horas, aqui nesse canal maravilhoso da Igreja Sem Placa. Se você é novo por aqui, você pode se conectar conosco através dos vídeos, nos enviando uma mensagem, colocando suas dúvidas, seus pedidos de orações e aquilo que você deseja se envolver. Porque todas as vezes que nós nos envolvemos com algo, o Senhor desenvolve algo em nossas vidas e é através de nós. Então seja participante, seja cooperador do corpo de Cristo. Se esse canal ele pode te ajudar com essa caminhada, sinta-se à vontade, mais que bem-vindo. Amém? Nós estamos aí em um mês poderoso, encerrando a última semana que nós temos aí do mês de julho. É o mês qual nós temos o foco, né? E estamos profetizando a ressurreição que nos fará andar. Então a gente pegou lá a interferência e a manifestação de Lázaro, aquele que foi ressuscitado. E não só ressuscitado, ganhou um novo movimento, o movimento de um testemunho. Então, essa é a semana que nós estamos falando sobre desfazer as faixas. Porque a partir do momento que Lázaro recebe uma palavra de Jesus e sai para fora, ele se encontra com um outro desafio, de ser desatado. E hoje essa palavra, ela vai de encontro ao teu espírito, exatamente sobre aquilo que existe. O que vai existir quando tirarem as faixas? O que vai acontecer comigo depois que remover aquilo que está me atando, né? Então, coloque hoje o teu coração aberto, a tua mente aberta, todo o seu ser aberto para receber essa palavra de unção e de poder, né? De você testificar dentro de você aquilo que o Espírito está comunicando, aquilo que Ele está conduzindo. Não a manipulação de um ambiente ou de palavras bonitas ou condições e condicionamentos, mas aquilo que o Espírito flui e move por aquilo que é a marca de uma cooperação e uma edificação de todos os talentos que você recebeu e que vão ser destinados à honra e à glória do Senhor. Então, hoje, a marca é a revelação do seu ser espiritual, né? O nome, a essência que você carrega e que vai ser manifesta após as faixas serem desatadas. Nós vivemos um domingo muito poderoso, passado, às 9 horas com a pastora Heloísa e o bispo Betão, às 11 horas eu ministrei, às 18 depois com o bispo, falando sobre a marca do desatar, de tirar as faixas. E eu preguei às 11 horas e muitas coisas vieram à minha mente, né? Foi uma palavra poderosa que Deus agiu, que Ele moveu, que Ele falou, né? Que Ele ministrou as nossas vidas. E enquanto eu estava escrevendo aquela palavra, enquanto hoje eu estava colocando aqui também a marca da palavra de hoje, eu comecei a pensar nesse tripé, né? Que eu até falei na semana anterior sobre as dimensões que nos envolvem. Existem dimensões que constrói a dimensão que nós estamos, né? A dimensão de um testemunho, onde eu estou recebendo algo dos céus. Porque tudo que está nos céus foi destinado, foi enviado ao homem, para que o homem se envolva e desenvolva, para que retorne novamente com a honra e a glória do Senhor. E eu coloquei, né, que o sobrenatural é a concordância de um tripé que envolve a interferência de Deus, o ouvir, né, o nosso ouvir e sair da cova, e o resgate de uma igreja, do corpo de Cristo. E esse tripé é o que envolve ali, é o que constrói, né, é o que determina a experiência da ressurreição de Lázaro. Porque o que é natural é que esse corpo pereça, que ele sofra, que essa mente sofra mesmo aflições e esteja envolvida com tantas loucuras. Isso é o natural, né? Esse corpo vai se deteriorar, ele vai se perder e ele vai voltar ao pó. Isso é o natural. É natural que eu sofra as aflições, as dores, os traumas, que eu viva dessas emoções. Tudo isso é o quê? É natural. Então foi natural a morte de Lázaro. Ele ficou enfermo, ele sofreu e recebeu essa enfermidade. E ele teve o fruto, ele teve o resultado dessa enfermidade, que é a morte. Mas eu e você
não vivemos do que é natural. Estamos em um mundo que vive e corre pela conquista do que é natural. Mas eu e você, a cada passo que damos, é na busca, é na conquista daquilo que é o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus, ele nos envolve, ele nos acolhe, ele nos ensina todas as coisas, trazendo entendimento. O entendimento do quê? Que eu preciso viver a concordância. Por quê? Porque Deus, o Pai, a figura do Filho, está o tempo inteiro interferindo. O Espírito Santo, que revela o coração do Deus Pai, está o tempo todo interferindo. Interferindo por quê? Porque Ele não quer que você viva o natural. Era natural, Ele morreu, agora sepulte. É natural, Ele morreu, coloca dentro dessa cova, enfaixa, deixa ali, não sei o que, natural, cenários naturais. Só que Deus, ele vem e ele interfere. Olha, remova a pedra. Lázaro, vem para fora. Nada disso é uma escolha e nada disso é algo natural, de um ímpeto natural. Mas aqueles que cogitam das coisas do Espírito têm a interferência espiritual que é sobrenatural. Então, esse sobrenatural nas nossas vidas existe o tempo todo. O tempo todo está acontecendo o extraordinário de Deus. A pergunta é, você está ouvindo? Você está vendo? E se você escuta, e se você vê, você está respondendo? Porque após Lázaro receber o clamor de Jesus que diz, Lázaro, vem para fora, ele sai. Todo o envio dado pelo Senhor, pelo Espírito Santo nas nossas vidas precisa ser acompanhado por uma resposta. Responda à voz de Deus. O que essa voz está te pedindo hoje? Aonde essa voz está te chamando? Está te chamando para onde? Que em nome de Jesus você tenha o ímpeto de sair do lugar natural e caminhar ao sobrenatural de Deus. Só que essa experiência ela só pode ser completa nas suas dimensões se a igreja, o corpo de Cristo, for participante. Nós, como corpo de Cristo, precisamos ser participante. Como? Fazendo com que aquele chamamento receba a marca de um resgate total. É muito louco porque o sobrenatural age. Aquilo que é impossível que eu, ressuscite alguém. Mas pela voz do sobrenatural do Espírito que sai de mim, isso pode acontecer. Por quê? Porque eu sou participante, eu sou uma com Cristo Jesus nesse corpo. Então, todas as vezes que a gente conecta o sobrenatural, a nossa ação e decisão e o corpo, que é o coletivo, a gente vive o quê? A concordância. O inimigo odeia a concordância. Ele quer que você fique em partes dessa experiência. Vai ouvir a voz de Deus, mas não vai ter uma reação. Vai ter uma reação, mas não vai ter uma ajuda. Vai ter uma ajuda, mas vai ficar só na ajuda. Não vai entender verdadeiramente quem está o chamando. Então, são experiências separadas, mas que em nome de Jesus, tudo aquilo que se ergueu, tudo que se levantou como um impedimento, né? Para que você não viva aquilo que é o sobrenatural de Deus, para que você não viva esse amor que é completo. O amor vem do Pai, o amor está entre nós nos amar e o amor está nessas relações. Que a todo tempo nós tenhamos a capacidade, pelo Espírito que nos foi dado, de viver essa comunhão. Porque a concordância desse tripé é a maior força de realização, né? É eu concordar com Deus, que tem o poder de fazer milagres, de operar sinais, prodígios e maravilhas. É eu concordar com o que eu recebi, o que está dentro de mim, a essência e o testemunho. E é eu concordar com o meu próximo. Por quê? Porque estamos cooperando no mesmo reino. Já não tem mais competição, existe cooperação, né? Eu coopero porque eu sou melhor, não, eu coopero porque não são essas coisas que estão medindo a minha entrega, não são essas coisas que estão extraindo de mim a minha entrega, não, mas a realidade que eu tenho com o Espírito. Então eu quero hoje poder falar exatamente sobre essa força, a motivação da nossa realização, né? Porque muitas vezes nós tentamos
muitas coisas, né? Tentamos muitas coisas pelo nosso braço. E às vezes a gente usa aquela frase, não, deixa entre eu e Deus. Não vou falar pra ninguém, fica só eu e Deus. Só que o testemunho só pode ser dado desse sobrenatural, o testemunho que vai ser dado contra o inimigo que é acusador, o inimigo que retém todas as coisas, só pode ser dado se eu entender que ele vai ser dado pelo corpo. É pela marca dessa unidade. É pela a marca dessa unanimidade. Então, em nome de Jesus, tudo que era uma separação está quebrado e desfeito. Em nome de Jesus, seja essa marca na sua família, seja essa marca introduzida dentro de você, seja essa marca dentro da instituição onde você serve, onde você se alimenta, seja dentro do seu emprego, aonde você está. Essa inimizade, ela está caindo agora. Porque o nosso primeiro passo para poder reconhecer a realidade do nosso ser espiritual. Nós pertencemos a um corpo. Nós pertencemos aos céus. E os céus existe a marca de uma cooperação. Não existe competição nos céus. Quando passou a existir a competição, o inimigo caiu, ele foi destituído. Ele perdeu a sua posição porque ele reteve o que não é dele. Então, em nome de Jesus, o nosso primeiro passo para viver a realização, para viver a realidade, para viver aquilo que é real, aquilo que é celestial, é entender que nós somos parte de um corpo e que tudo que fizermos, tudo que manifestarmos, a marca da nossa transmissão vai carregar as digitais de uma cooperação, em nome de Jesus. Então, coloquei aqui que eu já estive em situações absurdas, né? Que damos como perdidas, porque é a única coisa que vemos, conhecemos e acessamos. Quantas vezes eu já me coloquei dentro desse cenário? Eu mesma me inseri ali. Não, esse é o caminho. Por quê? Porque é o único que eu conheço. Não, essa forma. Por quê? Porque é a única que eu já fiz. Não, baseado em quê? Naquilo que a gente sempre fez. Baseado naquilo que nos ensinaram. Né? Só que a palavra, ela vem exatamente para quebrar aquilo que é a marca de um ativismo, a marca de uma marca rígida, né? Não só dessa forma, não só dessa maneira. Por quê? O corpo de Cristo já mostra isso. Muitas vozes e todas com um significado. Muitas formas e todo com a sua precisão, né? Então não tem como eu desclassificar, tem como eu incluir. E eu coloquei exatamente essa marca, que cria-se dentro de nós um sentimento. E esse sentimento é, não sei mais viver sem as faixas. Por quê? Porque você sempre viveu com elas. Você é o famoso morto-vivo. E isso é péssimo, querido. Isso é péssimo. Porque você anda como um zumbi. Você não tem um movimento que é seu, você tem um movimento que é de alguém. Você não tem um ritmo que é seu, você tem um ritmo que é de alguém. Você não tem a forma que é sua, você tem a forma de alguém. Por quê? Porque te ataram. Romanos 8 vai falar que nós estamos escravizados pelo espírito desse mundo. Só que ele dá uma resposta. Qual é a resposta? É recebermos o Espírito, né? O Espírito de adoção que agora nos dá o poder de clamar Abba, Pai. Então, esse Espírito, ele me transporta do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. E nesse reino, nós vamos carregar a marca de ter movimentos, de ter expressões e manifestações livres. Por quê? Porque são inspiradas pelo Espírito de Deus. Olha, uma forma pode dar certo para alguém. Isso não garante que vai dar certo para mim. E é muito louco porque hoje nós vemos a marca das relações, de qual Jesus veio para restaurar, de qual Jesus veio para derramar do teu Espírito. E nós vemos essas relações como engessadas, atadas, enfaixadas. E aí é um grande domínio, uma grande violação da essência. Por quê? Porque marido diz pra mulher, faça isso, 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 mandando, autoritarismo e não com uma autoridade. Autoritarismo e autoridade são coisas totalmente diferentes.
E a gente vê a mulher mandando no marido, e a gente vê amizades totalmente deturpadas, com o quê? Um domínio emocional muito grande. E as pessoas, elas estão totalmente dependentes uma das outras, dependentes de um cenário. Se eu perder esse emprego, meu Deus, acabou minha vida. Ai, meu Deus, se eu não souber fazer isso, praticar dessa forma, meu Deus, acabou minha carreira. E elas dão como perdidas, né? De acordo com aquilo que elas aprenderam, da forma que elas sempre fizeram. Só que, queridos, a nossa vida e a realidade do nosso espírito não é o que nós fazemos, não é o que nós temos, não é o que cativamos, não é o que intimidamos, não é o que manipulamos, não é. Você é aquilo que está dentro do teu espírito. E isso vai sofrer muitos ataques. Só que de Deus sempre vai receber um próximo passo e uma dinâmica. Nos momentos que parecem ser mais rígidos e as pessoas querem mesmo deixar cativo aquilo que você recebeu, envolver com coisas desse mundo aquilo que você recebeu, Deus vai interferir com uma palavra, te dando uma dinâmica, te dando uma estratégia. E isso eu acho surreal, porque eu gosto sempre de falar sobre a experiência de Paulo, novo convertido, todas aquelas coisas acontecendo de forma nova na vida dele, e Deus insere naquele contexto onde queriam matá-lo, queriam capturá-lo, queria reter, queria envolvê-lo. Não, volta pra cá, aqui é o seu lugar. Deus cria uma dinâmica. E aquelas pessoas que também nem tinham convicção de quem Paulo de fato era, se aquela conversão tinha sido real ou não, colocam ele dentro de um cesto e levam ele para um outro lugar. Isso é marca do livramento. Sempre que se você tiver a convicção de quem você é no seu espírito, você vai ter sempre um livramento. Porque essa é a oração do Pai Nosso. Como Jesus nos ensina a orar: Pai, livra-nos do mal. Livra-nos das dívidas, dos débitos. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que nós temos uma pendência, da maneira de qual nós também livramos ao outro. Então você vê que tudo está tão conectado. Não tem como eu tirar uma coisa da outra. É uma única coisa. Que parte do quê? Que parte do teu ser espiritual. Você é o próprio livramento de Deus. Você é o próprio amor de Deus. Nós somos a manifestação das bem-aventuranças. Nós somos a manifestação do favor de Deus. E eu acho isso incrível, né? Que em nome de Jesus nós tenhamos e ganhemos mesmo a consciência das relações que são abusivas, das violências que nós sofremos, até das proteções que nós não precisamos. Porque existem coisas, queridos, que parece ser muito boa e que talvez em algum momento fez até sentido você receber. Mas não é para sempre. Não fique com essas muletas. Dentro da fisioterapia, os exercícios são de evolução. Você começa com algo e aquilo vai... O doutor, né, a pessoa, o fisioterapeuta, vai acrescentando atividades. Para que o quê? Para que você não fique moldado com aquilo que você iniciou. Né? Você iniciou de uma forma, mas a nossa trajetória é uma trajetória de maturidade. Você começa de uma maneira pensando que você é algo, mas a trajetória, o caminho vai determinando, vai afinando, vai definindo quem você é. Então não tome caminhos errados, porque todos os caminhos definem quem nós somos. Tome o caminho daquilo que é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você conduzir, se você colocar os seus pés nesse caminho, esse caminho vai definir tua vida. Porque a luz revela quem nós somos. Deixa essa luz vir. Paulo estava onde? No caminho. E no caminho ele escuta a voz e ele vê a luz e ele cai daquele cavalo. E ele recebe ali uma interferência no seu caminho. Que em nome de Jesus você receba hoje a interferência nos seus caminhos. Que essa luz ela te alcance e ela revele quem você é. Que essa voz te alcance e ela diga quem você é. Você é o filho amado em quem Deus se agrada. Quando Jesus é batizado, o que ele escuta? Esse é meu filho amado em quem eu encontro prazer. Os céus desejam declarar, testificar que
que nós somos filhos amados do Senhor, pertencemos a Ele e trazemos regozijo, e trazemos alegria ao coração do Deus Pai, porque a maior alegria do Pai é ver o seu filho, né, continuando aquilo que Ele iniciou. E a obra que nós continuamos é a obra de um amor. É a obra de tirar muitos outros do cativeiro de uma mentira. Quantas pessoas estão aceitando nomes que não são delas? Quantas pessoas estão escolhendo e acessando caminhos que não são delas? Se eu e você somos filhos de Deus, como dizemos que somos, precisamos dar testemunho e resgatá-los em nome de Jesus. Lá em Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe por que nós temos medos? Medos de sermos desatados, porque a gente sempre pensa que alguém vai nos julgar, que alguém vai nos condenar. Porque pensa só, de uma forma lógica e natural. Lázaro estava morto, certo? E ele estava envolvido, certo? O que acontece com a pele quando ela é envolvida e ela começa, né, a se decompor? Ela começa a soltar líquidos. Você já teve um machucado e você colocou ali algum algodão, ou colocou ali a gás e tentou limpar aquele machucado? Saiu toda aquela secreção, né? E quando você deixa ali colado e seca, e aí você precisa tirar aquilo. Meu Deus, que dor. Você lembrou, né, dessa dor? Que dor. E feio, né? E você fica vendo aquela aparência. Meu Deus, você vê o que? As marcas do que levaram àquela morte, do que levaram àquela enfermidade. E o inimigo deseja que a gente olhe as coisas e relembre aquilo e fique naqueles pensamentos, fique naquele cenário de lembrança. Tudo isso, queridos, são cativeiros. O que ele fala aqui? Já nenhuma condenação há. Jesus, ele nos tira, né, de um cenário onde nós estamos sofrendo pelos dardos do inimigo, onde nós estamos sofrendo as acusações, onde nós estamos sofrendo os julgamentos. Só que, querido, Jesus já resolveu toda essa equação. A equação de um julgamento, a equação de você ser acusado, já foi resolvido naquela cruz. Você está sendo justificado. Nós fomos justificados pelo sacrifício de Jesus. Já não há mais uma condenação. Agora você precisa caminhar testificando essa verdade. Você foi ressurreto, você foi ressuscitado com Cristo Jesus. Ande nessa soberania, em nome de Jesus. Então, olha o cenário de Lázaro, lá de João 11:44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolvido num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixa-o ir. Essa é a palavra que nós estamos nos deleitando durante todo esse mês. E cada dia você tem uma percepção nova dessa palavra. Porque a palavra de Deus se renova de acordo que nós somos renovados, né? Que andamos de glória em glória. Essa palavra traz um outro sentido, um outro significado, uma ativação e um próximo passo. Então, aqui fala que ele saiu aquele que estivera morto. E eu coloquei: demandas de uma preocupação que não estão conectadas com a vida. É engraçado. Às vezes a gente ora pelas pessoas no altar. Quantas vezes a gente orou por pessoas assim, as pessoas vieram até o altar em algum chamamento e ela cai pela presença do Espírito, ela se derrama, fica com a cara toda borrada, a maquiagem daquele jeito, cabelo daquele jeito. Por quê? Ela tá numa experiência, ela não tá nem nessa dimensão. Ela saiu dessa dimensão, ela saiu das preocupações de que, meu Deus, fulano tá me vendo, o que ele vai pensar? Meu Deus, eu aqui nesse altar, né? E a gente tem a figura da mulher que toca a orla de Jesus. Ela toca o manto de Jesus e ela é curada. No meio daquela multidão, ela se expôs. Primeiro, ela era mulher, ela não podia fazer isso. Segundo, ela estava 12 anos com aquela enfermidade sangrando, com uma hemorragia. Meu Deus, imagina o cheiro daquilo, a aparência. Como você consegue conter uma hemorragia de 12 anos? Como você consegue conter aquele fluxo? Mas, sabe,
a experiência, quando ela transcende aquilo que é o natural, você tira essas preocupações. Você tira aquilo que são os julgamentos. Você quer o quê? Você quer a presença. Você sabe que se você se apresentar diante do altar, algo vai acontecer. Ana foi para o altar, pedir o filho, pedir por Samuel, orar pela sucessão de Israel. E ela teve o quê? O favor de Deus, mas ela precisou caminhar até o altar, ela precisou se expor e ela precisou transcender. Se eu e você não sairmos do natural, nada vai acontecer. Se eu e você não sairmos do natural, nunca vamos saber quem somos, quem de fato somos, quem Deus nos escreveu, qual foi o propósito que Ele designou para as nossas vidas, a marca da nossa missão. E vamos viver como cativos, frustrados, né? Murmuradores. Porque quem é frustrado fala mal o tempo todo. Quem é frustrado fala de alguém o tempo todo, aponta o tempo todo, porque não consegue encontrar dentro de si satisfação. A satisfação acaba com todas as pendências, você sabe que tá 0 a 0. Ninguém te deve nada, você não deve nada, você está satisfeito com todas as coisas. Satisfeito com o quê? Com o sacrifício que já foi posto. Satisfeito com o quê? Com uma soberania que te foi dada. E essa é a marca das nossas vidas, em nome de Jesus. Então você sai das demandas de preocupação que não estão conectadas com a vida, para viver de uma realidade. Coloquei aqui, se tirar as faixas, vai aparecer o quê? Na mente religiosa, na mente estrutural, né? Na mente natural, crê que se tirar as faixas, vai aparecer a deformação. Vai aparecer os vestígios da experiência. Mas o Espírito em nós justifica com poder e autoridade. Só pode aparecer as marcas da ressurreição. Por isso que eu te pergunto, querido, o que você vê? Que marcas você enxerga na minha vida? E você pode questionar isso aos ambientes que você está, você pode questionar isso às pessoas que estão contigo. O que elas veem quando foram tiradas as faixas da sua vida? Quando tiraram as faixas de Lázaro, só podia ver a ressurreição, só podiam ver a vida de Jesus manifesta, a palavra em movimento. Lázaro sai. E é muito louco, eu coloquei aqui sobre a questão de Ezequiel. Imagina Ezequiel. Ezequiel foi um grande homem de Deus, Deus o levantou, né? E ele tem uma marca profética absurda, de manifestações surreais. E uma das maiores que nós, pastores, estamos o tempo todo declarando e profetizando é que Deus coloca ele diante de ossos secos, um vale, tá? Não é um corpo, não é um único esqueleto, é um vale cheio de ossos secos. E ali naquela visão Deus fala: Ezequiel, o que você vê? E aí ele começa a falar o que ele vê. Só que Deus, a palavra de Deus interfere e fala assim: profetiza, né? O que eu vejo? Eu vejo algo natural. Eu preciso partir desse ponto. Para quê? Para derramar o sobrenatural. Quando nós enxergamos o natural, reconhecendo quem nós somos, nós vamos enxergar o natural não para vivê-lo, não para nos conformar, não para nos envolver e sermos seduzidos. Nós vamos enxergar o natural para denunciá-lo, para interferir e para derramar o sobrenatural de Deus. Então ele começa e ele profetiza aqueles ossos secos. E naqueles ossos secos a palavra diz que começa a formar tecidos, tendões. E aquele exército, aquele vale cheio, que era nada, somente ossos, se torna um grande exército. Eles se erguem como um exército, o corpo formado, né? E eu comecei a imaginar, imagina o cara vendo isso acontecer, as palavras dele ganhando um movimento, né? Aquele exército se erguendo. E eu coloquei: quando receberam a palavra, a carne foi criada, se ergueram, e já não havia vestígios da sequidão que estavam. Quem? Qualquer pessoa que olhasse aquele exército erguido, jamais falaria que era apenas um vale de ossos secos.
As pessoas que viram Lázaro depois andando nunca poderiam dizer que ele estava morto alguns minutos atrás. Por quê? Porque não tinha vestígios da morte. Não havia vestígios de morte. Já não cheirava mal. Tinha o perfume agora de Cristo. Não tinha mais aparência sem vida. Ele havia soprado o Espírito. E isso é muito louco. Porque não somos a condição aparente. Somos o Espírito presente em nós. Pode aparecer seco. Pode parecer só ossos, pode parecer morto, pode ser dado como fim, pode parecer que não tem continuidade. Se você enxergar espírito naquilo, tem continuidade. Mas o inimigo trabalha para te convencer que o que você aparentava, onde você estava e o que você fazia, ainda é a sua condição final. E eu nunca vou me esquecer, né? De quando, de fato, eu senti algo assim forte com o Bispo Beto e a família dele. Foi quando, eu conduzia a minha vida de acordo com experiências que eu havia tido, né? E eu sofria com aquilo, porque é como você querer colocar o novo dentro do velho. Nunca tem uma liga, parece que nunca dá certo. Sempre vai ter uma falha, uma manutenção e aquele desgaste. E a palavra diz exatamente isso, né? Não desperdice o vinho novo dentro de um odre velho. Não faça isso, né? Mude o odre para comportar aquilo que é novo, para que você não perca aquilo que você recebeu. E eu lembro que eu mandei um e-mail pro bispo contando todas as coisas. Eu tava na África do Sul, ele tinha acabado de voltar pro Brasil, estava no interior, estava aqui em Sumaré, e ele me respondeu, e parte daquele e-mail que ele colocou, ele falou assim, que nós não somos a experiência que nós vivemos, mas sim o Espírito que recebemos. E isso resolveu tudo, ninguém mais precisou me explicar nada. Não precisei ir atrás de mais um vídeo na internet, não precisei fazer mais um seminário, não precisei passar por mais uma cura e libertação. Por quê? Porque eu entendi que eu não sou o que eu acesso, o que eu faço ou o que fazem comigo. Eu não sou nada disso. Eu não sou a história, né, que esse mundo está contando sobre esse corpo de 1,65 m, né, dessa coloração e pigmentação, desse cabelo cacheado, afro, desses olhos, dessa voz, dessa aparência de menina. Eu não sou essa história. Eu sou a história do meu espírito. E esse espírito eterno, e esse espírito carrega a marca de uma ressurreição. O mesmo espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está agora dentro de mim. É quem eu sou. E isso resolveu toda a minha vida, todas aquelas angústias, todas aquelas aflições. Mas sabe o quê? O inimigo, a religião, as estruturas, as famílias, as coisas não querem que você acesse essa verdade. Porque se você acessar essa verdade, verdadeiramente você vai ser livre. Eles querem o quê? Que você acesse meia verdade, como se existisse. Querido, não existe meia verdade. Existe um conto que te contam e você cai. Existe um conto que te contam e você vive. Só que nós não vivemos de um conto, de uma fantasia, do que querem. Nós vivemos daquilo que já foi derramado da parte de Deus. A sua história não é essa. A sua história é de uma ressurreição e de uma vida. Em nome de Jesus. Você não é aqueles ossos expostos diante daquele cenário de Ezequiel. O osso seco, aquele exército de ossos. É a marca exatamente da mulher que é extraída do homem, né? Que deveria ter a cobertura do Cristo, que é o homem. Só que o inimigo vem, interfere e conta a história da mulher e conta a história da humanidade como seres que estão sendo expostos. Mas nós não somos uma fratura. Um osso exposto é a marca de uma fratura. Nós não somos uma fratura. Nós não somos um osso seco. Nós não somos a sequidão. Nós não somos. Talvez seja a história que nós passamos, mas essa história não é nossa. É a história de uma superação. É o inimigo tentando pregnar e falar que você é isso. Mas você, se limpa. Você tira, você se renova. E você voa como águia. E você corre, você anda e você não se cansa.
Essa é a nossa marca. Não de uma exposição, não de uma parte, né? Mas pertencente a um exército. Esse exército é a marca do corpo de Cristo. Em nome de Jesus, que é erguido. E eu tava orando essa semana lá no altar. Terminou a rádio. O Senhor me chamou e falou assim, vem pro altar. Eu fui lá pro altar, eu me ajoelhei, eu comecei a chorar e eu comecei a orar. E veio palavras, porque a oração, ela é maravilhosa, porque você fala não o que você quer, você fala o que flui dentro de você. E é um dos ambientes das experiências da nossa vida onde, você larga tudo, sabe? Eu tava ali orando ao Senhor e veio algo na minha boca que eu declarei e eu já anotei, porque eu falei assim, meu Deus, que verdade. É assim, o Senhor investe em coisas perdidas, porque enxerga sempre a ressurreição. Então, eu e você, um exemplo, investir na bolsa. Cara, eu vou fazer vários estudos, existem várias métricas e maneiras de eu fazer isso de uma forma assertiva. Eu vou ler os dados, eu vou buscar por aquelas informações, eu vou saber quem tá vendendo aquela cota, como que tá todo aquele cenário. Por quê? Porque eu não posso perder. Eu não posso perder. Eu vou investir em algo que me dê maior probabilidade de ganho. Probabilidade porque nada nesse mundo é certo. Só que... E aí eu te pergunto, né? Será que você investiria em uma marca, em uma empresa, em uma startup, algo, em alguém, se você já vê que tá falido, que tá perdido, que não tem nenhuma perspectiva de um ganho? Com certeza não. Você não investe. A gente não investe, queridos. Mas na percepção dos olhos de Deus, a gente dá como perdido e Ele tá vendo aquilo muito além. Eu tô dando como perdido. Ele já deu como um ganho vencido. Ele já deu como resolvido. Porque nunca perdeu. Porque nunca morreu. Que loucura é essa? Sabe por que ele não deu Lázaro como perdido? Porque Lázaro nunca estivera morto. Lázaro não estava morto. E Jesus deu como dormindo. Jesus nunca dá como perdida as coisas. Então que eu e você, pelo reconhecimento da realidade que a gente carrega, possa ter mesmo essa visão sobre as coisas. Tenhamos mesmo essa voz sobre as coisas. Nada está perdido. Tudo pode receber a marca de uma ressurreição. Tudo pode receber a marca de uma vida. Tudo pode receber a marca de um renovo. Tudo pode receber a marca que Deus quiser que receba. Basta eu ouvir. Basta eu saber o que os céus desejam conduzir. Então Deus não enxerga a condição e a forma. Deus está enxergando o tempo todo um testemunho. Deus está enxergando o tempo todo o Espírito, né? Então, em nome de Jesus, que você receba essa percepção. Que você receba e tenha experiências daquilo que é real. Se você vive da realidade do seu ser espiritual, tudo que sair de você vai ser real. Vai ter a marca do quê? De uma realeza. Por quê? Porque você está exercendo governo, domínio, né? Você está governando todas as coisas. Então, essa marca é a nossa como igreja de Jesus. E aí, a gente pensa em Jesus. Deixa eu beber aqui uma água. A gente pensa em Jesus. Porque nós temos Jesus aqui como uma presença muito forte de tudo que ele fez, de tudo que ele realizou, né? Em cada ambiente que ele andava, eu falei muito disso no domingo passado, que todo ambiente que Jesus passou, todas as pessoas que ele parou, né? Carregava uma marca profética de uma reversão. O que é reversão? Eu virei. Tá no cenário de morte, eu coloco vida. Tá dado como um perdido, agora é um ganho. Ah, essa não tá sendo vista, agora ela vai ser vista. Né? Então Jesus, ele faz isso o tempo todo com a história das nossas vidas. Aí, até chegar na cruz. Então, tudo que ele passou ali era o testemunho que ele precisava para estar completo. Para chegar na cruz e ele entregar a quem? Ao Pai. Então, tudo que ele passou havia um propósito. Ele estava enchendo ali, ó. Encheu. Por quê? Porque ao chegar na cruz, essa medida teria que estar completa.
para que ele pudesse entregar, dedicar, devolver a Deus o que Lúcifer usurpou, o que ele tinha como aferidor de uma medida, tudo aquilo que ele deixou, tudo que ele negociou, Jesus veio costurando e restaurando, né? Devolvendo a voz, devolvendo o reino, né? Que é a justiça, que é a paz e a alegria. E ele entrega a Deus. Então, até chegar à cruz, ele chegou com um testemunho completo de resistência e soberania. Isso mostra que o que vencemos não nos prende mais. Aí você chega à conclusão da cruz, né? A mente natural. Caraca, Jesus ressuscitou tanta gente e agora morreu. Caraca, Jesus livrou tanta gente e agora tá preso. Caraca, aquilo. E você vê que tudo que ele manifestou já está dentro dele. Tudo que ele manifestou já é quem ele é. Por isso, né, ele pôde derramar. E aí lá os oficiais diante da cruz falam: meu, você não é o filho de Deus? Você não é o rei dos reis, o rei dos judeus? Sai da cruz. E isso, o que? Intimidações e provocações. Para quê? Para que ele negociasse, manipulasse o testemunho que ele já havia entregue ao Pai. E olha só que louco, né? Porque o que vencemos não nos prende mais, certo? Então ele já tinha vencido a pedra que tampava o sepulcro, que tampava aquela cova. Por quê? Porque ele mandou remover a pedra de Lázaro. E a pedra dele foi removida. Quem removeu, velho? A dimensão espiritual. Se você reconhece que você pertence a essa realidade espiritual, a dimensão espiritual é que desbloqueia, é o que desliga e é o que liga todas as coisas. Pelo testemunho que você resiste e exerce autoridade. Então a pedra rolou. A pedra rolou. Aquele sepulcro fechado se abriu. Né? Se abriu por quê? Porque a vida foi manifesta. Não podia conter, a pedra não podia conter aquilo. A pedra de uma lei não podia conter a manifestação do Espírito. Da rocha que Jesus é. Então, o túmulo estava vazio. A morte não pôde encontrar, né? A marca do túmulo vazio é exatamente de um corpo que é falido e que é morto. Meu, nada pode te encontrar. O que encontraram ali? Vazio. Meu Deus, não tem mais como pegar o corpo de Cristo, de Jesus, não tem como manipular essa situação, não tem como fazer aquilo. Não, não tem. Está vazio, túmulo vazio. Por que ele fala para Lázaro? Sai. Já não existe mais nada dentro do túmulo. E o que ele faz com aquilo que envolvia ele? Porque você concorda comigo, né? Que havia o lençol, havia toda aquela preparação, aquela questão cultural judaica. Onde estavam todas as coisas? Tudo havia sido deixado lá. Dobradinho lá. Jesus fez a cama dele, o bispo sempre brinca. Jesus fez a cama dele. Então, ele rola a pedra. Ele deixa o túmulo vazio, né? E tudo aquilo que envolvia aquele corpo, tudo aquilo que envolvia aquela situação para preservar a morte de Jesus, vamos chorar a morte de Jesus, ele deixa ali dobrado. Por quê? Porque ele já estava livre, porque ele estava andando e porque ele estava dando testemunho. Não o encontraram ali. Quando as mulheres saem do túmulo, né? O que o jardineiro diz a ela? Ó, quem você procura já não está mais aqui, mas está ressuscitado. Jesus estava parado? Não, Jesus estava andando. Só que quando todas as vezes que ele foi manifesto depois da ressurreição, que ele se apresentou aos discípulos, que ele foi na estrada de Emaús, que ele se apresentou, que viram, não conseguiram ver Jesus. Ele estava ali, mas não conseguiam ver. Por quê? Porque já não era quem ele era, mas era ele. Você consegue entender essa loucura? Já não tinha a forma do Jesus que eles conheceram. Por quê? Porque aquele corpo havia sido glorificado. Já não viam mais Jesus. Viam o quê? Viam o corpo de Cristo. Aonde tem poder? Tem poder no corpo de Cristo. Porque foi glorificado. Por isso que nós precisamos pertencer a essa vida. A vida da igreja é o corpo de Cristo em movimento, dando testemunho de quem é o Pai, dando testemunho dessa ressurreição, dando testemunho dessa essência.
Agora, se eu ficar na religião de querer o corpo, de querer chorar a morte daquilo, ai meu Deus, ai crucificado, coitado. Não, nós não vivemos uma religião, nós vivemos a marca de uma glorificação. Quando tiram as faixas das nossas vidas, quando desenrolam todas essas faixas, o que eles podem enxergar? Quando tira aquilo que cobre o nosso rosto, o que eles podem ver? Eles vão ver a glória de Deus manifesta. Eles vão ver que nós somos pertencentes a um corpo que é vivo. Eles vão ver as marcas de uma ressurreição. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. O corpo de Cristo é um corpo glorificado, porque o Pai o glorificou. O Pai o glorificou, ele não se glorificou a si mesmo, pelo contrário, ele assumiu forma de homem, se destituiu de todo o poder que lhe foi dado, assumiu forma de servo. Para quê? Para que o Pai o glorificasse. O que glorifica a nossa vida é aquilo que o Pai derrama sobre nós. Essa ressurreição te faz andar, essa ressurreição te faz caminhar. Em nome de Jesus, via um corpo de Cristo, o ser espiritual. Já não podiam falar que, nossa, esse não era de lá de Belém, esse não era de Nazaré, esse não era o filho de Maria, esse não era o filho de José. Não podiam falar isso, porque a única coisa que podiam ver agora era o ser espiritual que ele era. Antes da ressurreição, ainda tinha muitos rótulos. É e não é. Depois da ressurreição, só podem ver o ser espiritual. Que você morra, para que os rótulos da sua vida morram. Porque já não vão poder mais te olhar da mesma forma, vão enxergar o seu ser espiritual. Qual é o nome do teu ser espiritual? Qual é a manifestação do teu ser espiritual? É isso que você vai testificar em nome de Jesus. O que somos sem as faixas... Somos o resultado da nossa adoração verdadeira. Essa é a marca que Jesus caminhou e entregou, a marca de uma adoração verdadeira. Porque quanto mais eu adoro, mais eu me pareço. Não somos as experiências. Essa não é a sua história. Nosso ser espiritual pertence a Deus. E essa é a nossa história. Em nome de Jesus. Então... Para encerrar, né? Quero compartilhar aqui uma experiência que eu estava tendo com o Raul. Ontem a gente estava orando, a gente estava conversando, na verdade, lá em casa. E, assim, várias expectativas, vários desafios em alguns cenários. A gente conversando. Raul me fez várias perguntas, eu fiz a ele outras. E aí eu falei para ele, sabe qual é a resposta para tudo? A resposta é termos a experiência com uma testificação. Sabe por quê? A gente quer gastar a nossa energia, usar as nossas habilidades, o que nos foi dado, para querer convencer as pessoas. Só que o que Felipe fala diante das contestações? Vem de ver. Cara, sai da onde você tá, sai da morte que você está. Vem aqui. Vem testificar. Por quê? Porque quando eu vejo, quando eu ouço, quando eu sinto, quando os meus sentidos são bombardeados pela verdade, algo acontece dentro de mim, uma testificação. Eu recebo aquilo. E a palavra diz que o único que pode nos convencer de qualquer coisa, né, do pecado, do juízo e da morte, é o Espírito. Então, o que eu oro hoje por você? O que eu oro hoje pela minha família? O que eu oro hoje por mim mesma? Que eu tenha experiência com a testificação do Espírito. Por quê? Porque eu não quero viver de um convencimento humano. Porque quem quer te convencer é porque já é muito convencido. Eu não quero pessoas vaidosas. Eu não quero ouvir pessoas vaidosas. Eu não quero me tornar uma pessoa vaidosa. Porque a vaidade te leva à morte, querido. Salomão, diante de toda a sua glória, ele constata que todas as coisas é vaidade. Tudo que a gente corre é uma vaidade. Porque você quer mostrar, porque você quer provar, porque isso e porque aquilo. Não porque você tem uma adoração verdadeira. Agora, se você encontrar o caminho de uma adoração verdadeira, em nome de Jesus, o Espírito vai testificando o seu caminho. E vai testificar o quê? Que você é filho, que você pertence a esse reino. E seu caminho vai ser do quê? De quem te perseguir. Os sinais, os prodígios e as maravilhas vão te perseguir.
E essa é a marca, esse é o enfeite dos nossos caminhos. E para encerrar, dentro dessa marca de testificação, daquilo que eu quero profetizar e colocar sobre a sua vida, a convicção é a chave, né, do nosso envio. Convicção que a história que contam, a história que você conta de você mesmo não é a sua. Existe uma história sendo contada das nossas conexões. Existe uma história que está sendo contada do amor de Deus, do resgate do Pai sobre as nossas vidas. E essa é a nossa história. É essa história que nós pertencemos. É essa história que nós vamos continuar contando, né? E existe a realidade do seu ser espiritual, de você ter a convicção de que você não é essa matéria. Que o que fazem com essa matéria não estão atingindo quem de fato você é. Não estão atingindo a sua mente. Você vai sofrer os ataques e vai ter essas angústias, essas aflições. Mas você vai ter um bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Você vai poder dar um próximo passo, né? Com o seu corpo firme, porque você é pertencente a esse exército de Cristo. E aquilo que seria uma exposição, aquilo que seria a marca de uma fratura, você pisa com autoridade, porque nenhum dos ossos do corpo de Jesus foi quebrado. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. E essa é uma profecia de Isaías e que se cumpriu no Calvário. Antes que viesse e quebrasse dos seus ossos para que a asfixia fosse mais rápido, o Espírito já tinha sido entregue ao Pai. Então não quebrar os ossos de Jesus, mostrando o quê? Que o corpo de Cristo tem um corpo erguido, tem força no seu pisar, porque a promessa é que nós vamos pisar a cabeça de Satanás. Satanás só vence onde você tem uma dúvida. Se você tem dúvida de quem você é, você tem dúvida para onde você foi chamado, se você tem dúvida do que você faz, aí o inimigo entra e faz festa. Agora, se você tem convicção, você tem a chave que abre portas. A nossa convicção é a chave que abre portas. Para as portas que você não tem uma chave, para a porta que você não tem resposta, use a sua convicção. Em nome de Jesus, a nossa convicção é a nossa força de conquista. Então, a intimidação da morte vai sempre se apresentar, mas você sabe que já morreu com Cristo Jesus. E aí, eu quero que você abra a tua Bíblia, lá em Daniel 3, porque essa é a marca que eu vou colocar sobre você. Eu vou orar agora, em nome de Jesus. Porque lá em Daniel 3, existe um cenário onde Sadraque, Mesaque e Abidnego estão sofrendo as intimidações da morte. Porque eles não se curvaram, porque eles não quiseram adorar outros deuses, a estátua de ouro e tudo aquilo que foi imposto. Eles não quiseram. Veio a intimidação falando, se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer, vão ser lançados no fogo, vão ser lançados ali. E os três, ali em concordância nesse tripé, tem uma declaração muito forte daquilo que é a nossa declaração de fé. Daqueles que conhecem o seu ser espiritual, daqueles que sabem quem são, declaram como eles declararam. Diz assim lá em Daniel 3, do 16 ao 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha e do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. E aí a continuação desses versículos é o rei ficando louco. Como assim? Sabe por quê? Porque a intimidação não está esperando que vai sofrer intimidação. Você responde, você gera intimidação na intimidação quando você responde com a tua convicção. Nenhuma intimidação está pronta para receber a tua carga de convicção. Não está. O inimigo espera que ele vai colocar a pressão de uma intimidação e você vai ficar calado. E você vai retroceder, ou você vai escolher uma outra coisa, ou você vai se conformar, ou você vai se aceitar. Ninguém tá vendo, né? Ah, é só me curvar, mas o meu coração nada mudou. Mudou sim. Mudou sim. Entrou dúvida, entrou pressão. Você não resistiu, não foi até o fim. E eles ali, eles falaram assim, não preciso nem te responder. Se Deus quiser fazer algo, ele vai fazer. Se ele não quiser, ele não vai fazer.
convicção. O que Deus faz ou o que Deus não faz não interfere em quem Ele é. Não interfere na comunhão que você tem com Ele. Não interfere na intimidade. Não interfere. E aí Daniel 3:21, marca da resistência, diz assim: então, estes homens foram atados, envolvidos, com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Olha só como o inimigo é sujo, né? Ele não para com a intimidação dele ali. Ele fala, olha só, ainda vou te atar. E vou te atar com tudo aquilo que te pertence. Nós não queremos vestígios, não queremos nada de vocês. Vou lançar o fogo, vai ser consumida agora. Já era, acabou aqui a sua história. Só que olha o que acontece no versículo 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentre o fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Olha só, Nabucodonosor, toda aquela madrugada ele não consegue dormir, ele fica com aquela angústia, né? E ele fica tão enfurecido que ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, né? Por quê? Porque ele não estava esperando que ele iria intimidar e ele ia sofrer uma intimidação maior. Então, naquela ira, ele manda aquecer. Só que ele sofre aquela aflição. E a aflição o colocou diante daquele cenário onde, além deles estarem vivos, os 3 estarem vivos, havia um quarto. E esse quarto tinha a forma, né? Tinha a semelhança de um filho dos deuses. E os 4 andavam passeando em torno do fogo. Sabe por quê? Porque quem tem intimidade não se intimida. Não importa onde vão te lançar, não importa onde vão colocar. Se você sabe, se você tem consciência de quem você é, do seu ser espiritual, de quem você pertence, quem você adora, e você sabe dessa intimidade toda que te envolve, nada vai te intimidar. Mas tudo vai cooperar com um testemunho, com a manifestação daquilo que é sobrenatural. No ambiente da intimidação, será manifesto a intimidade que você tem com o fogo. Porque eu passeio em volta do fogo, porque o fogo não me intimida, porque eu também sou fogo. Nós somos feitos como labaredas de fogo. É isso que a palavra diz, que ele faz os seus ministros labaredas de fogo. Não tem como o fogo me consumir, porque eu estou queimando junto a ele. Não tem como discernir. Eu estou junto, eu sou participante dessa intensidade, dessa verdade. Até onde o inimigo pensa que ele está interferindo, ele está acabando, ele está cooperando com aquilo que é a manifestação de Deus. Sabe por quê? Porque tudo é de Deus, queridos. Nada é do inimigo. Ele acha que ele usa as coisas. Na verdade, ele está sendo usado para a glória de Deus. Tudo está sendo usado para a glória de Deus. Eles passeando porque já não existem amarras. As amarras, tudo aquilo que envolveram, que ataram eles, né? Querendo impedir o movimento. Não vão nem poder fugir. O fogo consumiu. Aquilo que você é tão transbordante que acaba... Já não tem mais nada. Nada impede você estar passeando com liberdade no meio de tudo isso. E outra coisa que é muito, muito interessante. Para eles, alguém que tem a semelhança de deuses... um dos significados e uma das traduções dizem que é semelhantes a anjos. E anjos carrega a figura daquilo que é um mensageiro, aquele que vai interferir. Em vários momentos da palavra, o anjo vem para trazer uma boa nova, uma mensagem. E Paulo vai escrever que nós somos essa carta viva, né? Que o Espírito escreveu em nossos corações uma mensagem que é eterna. Então, nós somos anunciantes e mensageiros. Nós carregamos a boa nova de Cristo. As boas novas desse evangelho. Que fala sobre o quê? Que fala sobre um reino. Que fala sobre os céus. Não está falando sobre uma cultura A, B ou C. O que é melhor aqui, não. Está falando daquilo que é eterno, né? Então, Deus ali tinha a figura de anjo. Anjo é a questão do mensageiro. Então, quem levou a mensagem da boa nova primeiro? Quem levou a mensagem primeiro? Foi o anjo que estava com eles dentro da fornalha, né? Foi aquele quarto elemento que era o próprio Cristo?
Ou foi eles que anunciaram o rei a primeira mensagem? Nós não vamos nos dobrar. Existe algo que é mais real. Eles colocaram ali a convicção dele. Com certeza foram eles, queridos. Porque muitas vezes a gente fica esperando, né? Não. Abra você a sua boca. Coloque você essas palavras. Manifestando o quê? Manifestando aquilo que é a convicção. Coloque isso sobre o ambiente. Coloque a sua convicção em palavras, em gestos, em atitudes. Viva daquilo que você fala e fale aquilo que você crê. E creia hoje em algo novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem livramento pelo aquilo que você confessa. Sempre. Nosso livramento vem daquilo que nós cremos. Se você crê em um Deus, se você crê em um Deus que nem é Deus, você não vai ter livramento, porque não é real. Se você crê em uma imagem que você aparenta ter, você nunca vai ter uma manifestação, porque o que você preserva não é real. Então, tudo que você faz, tudo aquilo que você tem convicção, que seja em algo que é verdadeiro, em nome de Jesus. E para encerrar, o que tem quando tiram as faixas, queridos? Tem a realidade do teu ser espiritual. Volta a nudez de novo. Volta a uma nova pele. Volta a uma nova aparência. Volta a essa glória. Volta a essa autoridade. Volta esse peso de glória. Porque tem a ressurreição, porque tem o testemunho, porque tem milagres, porque tem loucura, porque tem o mover de Deus. O homem e a mulher estavam nos jardins, nus, e não se envergonhavam. Passaram a ter vestes depois do pecado, quando eles se esconderam e desejaram justificar algo que não precisa de uma justificação. E aí eles perdem a autoridade, o governo, eles perdem a glória de Deus, a presença de Deus. E depois disso são inúmeros eventos que Deus cria para devolver isso ao homem, para colocar novamente essa justificação. E que caminho Deus encontrou? Deus encontrou o caminho de uma ressurreição. Quando você morre para as coisas desse mundo, para as justificativas, para as comparações, para as inimizades. Quando você morre para esses nomes e esses rótulos que são falsos. Quando você morre para essas aparências que não falam de quem você é. Você passa a ter a vida do Filho em você. O seu corpo agora se torna glorificado. Você tem uma nova aparência. Você vai voltar aos mesmos lugares e não vão te reconhecer. Você vai voltar às mesmas pessoas e não vão te reconhecer. E é muito louco, porque eu profetizei isso no altar no domingo, 11 horas da manhã. Quando eu tava orando, você pode ir aí no canal e procurar. No final, quando eu fui fazer a oferta, eu falei que eu enxerguei isso. Pessoas voltando a cenários, né? Pra testemunhar, pra testificar. Beleza, morreu aí. Quando foi 18 horas no culto do Bispo Betão, ele profetizou a mesma coisa, que pessoas iriam voltar aos cenários para poder testificar. Por quê? Porque nós temos concordância com o altar, e o altar está dizendo isso às nossas vidas. Nós vamos voltar. Não vão nos reconhecer. Nós vamos voltar. Mas quem volta não é a aparência que você tentou sustentar. Quem volta não é a aflição que você tinha. Quem volta não é as histórias que aconteceram contigo. O que volta é a glória de Deus. Hoje a glória de Deus está voltando para a tua casa, querido. Hoje a glória de Deus está voltando para o teu ser. Hoje a presença do Senhor, a marca dessa aliança. O que é a glória? A glória é a aliança. Se você tem aliança com Deus, você tem livramento. Né? Davi e os homens, Saul, preservavam o quê? Preservavam a arca da aliança, porque na arca da aliança tinha a glória de Deus. E aquele que possuía a arca tinha livramento na guerra. Aquele que possuía a arca tinha prosperidade, tinha o favor de Deus. Então a glória de Deus significa que o Deus está ali. Deus está em você, porque o seu rosto foi desatado. Deus está nas tuas mãos, tudo que você tocar vai receber essa marca. Tudo que você é, tudo que você exala. Por quê? Porque você voltou. Você voltou para a realidade do teu ser espiritual, que não tem negócios e negociações e vaidades, mas tem um testemunho de uma renúncia o tempo todo. Sabendo e tendo a convicção que nada que Deus te pede está te faltando. Mas tudo que Ele te pede, Ele está acrescentando e colocando em um mover que eu e você não podemos dar. Então, ore agora ao Senhor. Quero orar essa palavra, colocando essa marca sobre o teu espírito.
daquilo que o inimigo não pode interferir, na morte que ele deseja perpetuar, mas ele não consegue. Porque tragada foi a morte pela vida, o nosso Redentor vive. Senhor Deus, eu coloco essa palavra sobre cada um que me ouve agora, sobre cada um que está conectado, Senhor, com o meu espírito, e através dessa conexão nós temos comunhão. Pela comunhão agora desse culto, Senhor, que é dado a Ti, pela nossa voz agora, Senhor, entoada a Ti como oração, como um cântico, como um clamor por essa intervenção. Testifica agora no espírito dos meus irmãos quem são, Senhor, aquilo que o Senhor derramou, o ser espiritual de qual nós somos, não a imagem, não a força humana, não as características, não a descendência, não os recursos, nada disso diz quem somos. Mas a convicção do nosso espírito, a convicção das nossas palavras, o amor que exala de nós, o cuidado que o Senhor acrescenta, a entrega que o Senhor coloca em nosso espírito, a unanimidade das nossas orações, tudo isso diz quem somos. Tudo isso mostra e aponta que nós somos peregrinos dessa terra, que nós pertencemos ao Senhor. Testifica agora essas palavras no espírito do meu irmão e da minha irmã que está me ouvindo. Testifica agora essa palavra, Senhor, rompendo com tudo aquilo que é morte. Quando tirarem as faixas, vão ver que o corpo foi glorificado. Quando tirarem as faixas, vão ver a vida de Cristo em nós. Quando tirarem as faixas, não vão encontrar um corpo exposto, justificado por uma vergonha, vão encontrar um corpo glorificado, cobertos por essa aliança em nome de Jesus. A cada um agora, Senhor, que se enxerga mesmo com alianças rompidas, com a intimidade contigo, mesmo interferida e fraca, que encontre agora o caminho agora, Senhor, de uma restauração, que encontre agora o caminho, Senhor, do Senhor se achegar, do Senhor mesmo ceiar com eles, do Senhor mesmo se manifestar e se revelar como Deus de amor, como Pai da eternidade. Senhor, acolhe agora os seus filhos, adote agora cada um que se sente tão solto e tão longe, Senhor. Chama para perto, caminhe agora com cada um em nome de Jesus e percorra esse trajeto, Senhor. Ensine a cada um a dar o próximo passo, a ter estratégias diante do inimigo, a resistir até o fim e ter autoridade sobre a morte em nome de Jesus. Eu oro essa palavra, que teu Espírito testifique quem você é. Que teu Espírito agora tenha comunhão com o Pai, para que você vença toda a intimidação do inferno, pela intimidade que você tem com aquele que é filho, com aquele que é Pai de todos os Espíritos, com aquele que é o Espírito e que está conosco até o último dia. Aquele que tem a intercessão e que tem ciúmes por você, aquele que chora quando você se agarra a outras coisas, crê em outras coisas, se esquece daquilo que é eterno. Aquele que chora, que intercede, é o que está agora contigo, te convencendo do pecado, do juízo, da morte. É aquele que está contigo agora mesmo, nesse caminho de uma reconciliação. Se reconcilie agora com o Pai, se reconcilie agora com a vida, se reconcilie agora com essa missão. Em nome de Jesus eu oro, que você permaneça. Em nome de Jesus, a palavra diz que sobre nós darmos muito frutos, né? Mas termina com a marca de que os nossos frutos permaneçam. Eu desejo que você permaneça nessa presença, que você não comece a crer, que você não esteja, não, que a sua trajetória seja a marca daquele que permanece, que você crie resistência, que você ganhe resistência do Espírito do Senhor, em coisas que sempre te venceram, em coisas que sempre te colocaram em um cenário de um cansaço e você deixou se levar por esse cansaço. E quando viu já estava muito distante e você falou, não vale mais a pena retornar, não vale mais a pena fazer. Não abra mão daquilo que é seu. Não abra mão daquilo que é a marca de uma conquista que é sua, em nome de Jesus. E você vai ter todas as conquistas, tendo bem definido quem você é, quem o Senhor é e quem o seu próximo é. Tendo comunhão com essas 3 dimensões, em nome de Jesus. Vai aparecer na sua tela as maneiras e formas de você consagrar a sua oferta, o seu dízimo.
Nós temos muitos desafios com a Rádio FM, muitos desafios para que essas portas continuem abertas, muitos desafios para que essas câmeras continuem ligadas, muitos desafios para que eu e tantos outros continuem nessa cidade. Então, são muitos desafios que envolvem, muitos desafios para o Carlos Lucas continuar onde ele está, para tantos projetos serem supridos, para tantas coisas acontecerem ao mesmo tempo, pessoas serem assistidas. Muitos desafios, todo mundo sabe disso, não é novidade. Mas para todo desafio existe uma resposta. E essa resposta pode ser hoje a tua oferta, pode ser o teu dízimo, pode ser você em movimento, pode ser os seus talentos sendo dedicados ao Senhor. Então aquilo que o Espírito te pede hoje, consagra, entregue, não retenha nada em nome de Jesus e viva dessa alegria. Então você tem aí, você pode entrar pelo seu aplicativo bancário, ler o QR Code, fazer pelo CNPJ. Você pode entrar no nosso site, se tornar um atalaia e consagrar a sua oferta mês a mês de forma recorrente. Você pode vir até nós na Rua 9 de Julho, 533, consagrar aqui. Enfim, muitas formas. Se você quer receber uma oração por esses recursos que você está consagrando, pelas suas habilidades e habilitações que você está colocando diante do Senhor, em prol de alguém, em prol de uma causa, você pode nos contatar aqui pelo canal, deixando um comentário. Você pode nos contatar pelo Instagram da Igreja Sem Placa. Você pode me contatar, Tai com H e com Y, Paulin com N no Instagram. Enfim, muitas formas de você nos contatar para receber essa oração, para receber essa direção, para nós termos comunhão, para que possamos orar por ti e ter gratidão mesmo por tudo aquilo que você também se move, tá bom? Então, fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã é o nosso domingo, 7 horas da manhã, para você que está na região, rádio 97, sintonize na rádio, na frequência 97.5 FM, a rádio da Cidade Gospel. Nós temos uma programação das 7 às 9 com o pastor Jairo e a Ana Bagarolo sobre a Igreja Sem Placa. Então, se você está na região, você pode sintonizar. Se você está fora da região de São Paulo, do interior de São Paulo, através do aplicativo, você pode entrar. E da Rádio Vinhedo Web, você pode baixar no seu celular, estar sintonizado e receber essa palavra de unção e de poder em nome de Jesus. Depois, às 9, às 11 e às 18, 3 cultos poderosos falando sobre o domingo do poder do 4º dia. Então, uma marca profética aí de uma ocupação, palavras sendo manifestas e anunciadas por pessoas diferentes. Às 9 com o Paulo, 11 com a pastora Helenice e às 18 com o Bispo Betão. Venha para receber essa palavra, fica conectado no nosso canal para receber essa palavra. É o mesmo foco com percepções totalmente diferentes e eu tenho certeza que vai mover algo dentro de você. Então nos vemos em breve, em nome de Jesus, que você fique com essa paz, que o Senhor, Ele se faça presente em todas as situações e cenários, que você chame essa presença e sinta e tenha convicção dessa presença em todas as coisas, em nome de Jesus. Que você tenha nos seus pés mesmo a marca de soberania e onde o Senhor te chamar, que você ali imprima, coloca ali o seu footprint, as marcas, a sua pegada. A sua pegada é a pegada de uma conquista, a sua pegada é uma pegada de resistência, sua pegada é uma pegada de unção. Então que você vá para dar esses frutos, que você vá para permanecer, que você vá para resgatar a muitos, em nome de Jesus. Nos vemos em breve. Shalom, shalom.